Oi, belezinha, tudo certo com você? Esse vídeo, ele é um corte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2025. Se você quiser ver a prova inteira, o link tá na descrição, beleza? E se esse vídeo valer a pena pra você, não perde a chance de se inscrever no canal, dar aquela curtida que me ajuda demais, maravilha? Vamos pra resolução? Questão 41. Essa questão aqui, pessoal, ela é uma questão que tem um fatorzinho que complica e eu vou resolver ela muito mais do que tá aqui. Tá bom? Então vamos lá, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2025. A concentração molar da solução de piridina e o pH da solução no final da titulação são respectivamente a titulação, tá? Então vamos lá, vamos ler o exercício. Eu grifei aqui já as informações principais. A piridina é um composto heterociclo básico de fórmula C5H5N. É uma base heterociclo. E daí? Beleza. Deu o Kb, a constante básica, né? Você coloca ele em água, vai ter um equilíbrio químico e ele vai se comportar, essa substância vai se comportar como uma base. Utilizado na indústria farmacêutica como precursor de muitos fármacos. Precursor é que ele vai ser o reagente ali de partida que vai iniciar a síntese que vai produzir um fármaco. Ele é o início das etapas para produzir um fármaco. Como analgésicos, beleza. Uma amostra de 30 ml de solução aquosa de piridina é titulada com ácido clorídrico, com uma solução aquosa de ácido clorídrico 0,20 mol por litro, para a determinação da sua concentração. Então aqui, titulação ácido-base. Só que você não sabe direito como que essa base é e qual que vai ser a reação, os coeficientes, mas é uma titulação ácido-base, e aí você faz a conta de titulação tranquilo. Se fosse só isso, seria uma questão média. E ele falou, né, o volume de ácido gasto foi 45 ml. Então, a piridina vai ser titulada, a gente só sabe o volume da piridina que a gente usou para ser titulada. E o titulante que você pinga em cima, no final eu vou deixar uma sugestão para você ver uma animação da titulação, com mais detalhes aqui. Eu vou entrar em outros pontos, mas se você quiser ver uma animação de titulação, dá uma olhada no exercício que eu vou deixar no final do vídeo, beleza? Lá tem toda uma animação com a mudança de cores, com o indicador. Mas como que funciona? O titulado, que é a piridina, a gente só conhece o volume, e o titulante, que aqui é o ácido clorídrico, a gente conhece tudo dele, sabe a concentração e sabe o volume. Pela proporção estequiométrica, como a gente sabe tudo do ácido clorídrico e só não sabe a concentração da piridina, a gente acha essa concentração da piridina. Tranquilo. E aí vem a segunda parte, né? A concentração a gente vai achar e qual que é o pH no ponto final. Por causa desse pH no ponto final, eu classifiquei a questão como ou média para difícil ou difícil. Que isso aqui pode ter pego muitas pessoas ali para entender o que está acontecendo. Então a gente primeiro vai calcular essa concentração da piridina na titulação ácido-base, tema físico-química, soluções, e depois a gente vai descobrir o pH no final. E eu não só vou falar o pH para você de forma qualitativa, como eu vou fazer o cálculo e vou mostrar o valor que deveria ser. Talvez tenha algum errinho na conta aí, mas eu vou mostrar para você o valor que deveria ser o pH no final dessa titulação. Então vamos lá. Cálculo de pH quando você tem uma base fraca e um ácido forte, porque a piridina ela tem o Kb, a constante básica dela, baixa, então ela é uma base fraca junto com ácido clorídrico, que é um ácido forte. Então, com essa informação da piridina ser uma base fraca, como que eu sei que ela é uma base fraca? Porque ela tem um Kb baixo, ó, 10 a menos 9, 10 a menos 6, 10 a menos 5 é base fraca. Base forte, você nem fala Kb, por exemplo, base forte, hidróxido de sódio. Qual que é o Kb do hidróxido de sódio? Nem fala, porque 100% de hidróxido de sódio vai virar Na+ ou H-. Quando tem equilíbrio, é que só uma parte da base liberou, no caso aqui ela não vai liberar o H-. Essa aqui é uma base de Bronsted, ainda tem isso. Vou colocar a equação aqui para você entender o que eu estou falando. Ela não é uma base que libera o H- igual hidróxido de sódio. Ela é uma base que recebe H+ por essa reação aqui, ó. Então a piridina tem essa fórmula. Você teria que ter uma noção que a piridina vai reagir 1 para 1.
A piridina ela é um heterociclo, ó, ele te falou aqui, heterociclo básico, então é um ciclo com um elemento diferente, por isso que é heterociclo, tá? Quando a gente tem uma cadeia carbônica, por exemplo, CH, carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono, como tem um elemento diferente, a gente fala que essa é uma cadeia heterogênea, é da classificação de cadeias carbônicas. Quando a gente tem um ciclo com um elemento diferente no ciclo, ele é um heterociclo. Beleza? E aí a piridina, ela tem esse par de elétrons aqui. Esse par de elétrons pega o H do ácido clorídrico, tem a neutralização e aí ela forma a piridina protonada. Então o que aconteceu? Esse par de elétrons pegou o hidrogênio, ela ficou com carga positiva. Por que o nitrogênio está com carga positiva? Porque o nitrogênio está fazendo 4 ligações químicas. Geralmente o nitrogênio faz 3. Então como ele está fazendo 4 ligações químicas, ele vai ficar com essa carga positiva. E o Cl, o Cl ele vai pegar os elétrons aqui da ligação, vai ficar com ele, vai virar o Cl-. Então, total de carga no final, mais 1 com menos 1 dá 0, total de carga no início 0. Essa é a reação de neutralização. Tá vendo que a piridina não libera o OH- no meio, ela não é uma base de Arrhenius, ela é uma base de Bronsted-Lowry. Ela é uma base que recebe hidrogênio, por isso, por receber hidrogênio, por receber H+, ela é uma base. Beleza? E aí a gente vê que a proporção estequiométrica é uma piridina para 1 HCl. Cada piridina recebe só um hidrogênio do ácido clorídrico. Você teria que saber isso para fazer a primeira parte aqui, que é a concentração da titulação. Então o que a gente tem? Quando terminar a titulação, você tem a piridina, que é a base, e aí você vai pingando o ácido. Para cada 1 mol de ácido, neutraliza 1 mol de piridina. Mais 1 mol de ácido neutraliza mais 1 mol de piridina. Então o que você tem? No ponto final, quando você titula, você neutralizou ali toda a base, você fechou, né? Você fez toda a reação ácido-base, você consumiu toda a piridina, e aí depois o próximo ácido que pingar, ele vai mudar a cor do indicador e você para a titulação. De novo, dá uma olhada na animação, na sugestão no final do vídeo. Mas o que acontece no final da titulação? O número de mols de base vai ser igual ao número de mols de ácido. A piridina e o ácido reagem na proporção de 1 para 1, então o número de mols de piridina é igual ao número de mols de ácido. Aí a gente faz, é parecido, mas não é a mesma coisa, tá? Parecido com a conta de diluição de CV, MV, só que aqui você tem que tomar cuidado com a proporção de ácido e base. Se fosse 2 ácido clorídrico para uma piridina, 3 ácido clorídrico para uma piridina, você teria que mudar aqui e colocar esses coeficientes, tá? Então, o que a gente tem? O número de mols de piridina que foi titulada é a concentração de piridina vezes o volume de piridina. Eu não sei a concentração, mas sei o volume. Concentração do ácido, número de mols do ácido, concentração do ácido vezes o volume do ácido. Aqui eu sei tudo, uma incógnita só, uma equação, só substituir. Então, volume de piridina, 30 ml, concentração do ácido, 0,2 mol por litro, volume de ácido, 45 ml. Corto o mililitro, pego 30, passa dividindo, 45 vezes 2 dá 90, 90 com esse 0,1 dá 9, 9 dividido por 30, 9 dividido por 30 dá 0,3, a gente fica entre o C, o D e o E. Então a concentração de piridina é essa daqui. Se fosse só isso, seria um exercício médio. Se você quiser ver mais sobre titulação, dá uma olhada no vídeo no final que eu vou indicar. Maravilha. Agora, no final, o que você tenderia a fazer aqui? Se neutralizou toda a base, neutralizou com todo o ácido, o pH no final da titulação vai ser 7. Errou, pessoal. Por quê? Se eu tiver, por exemplo, hidróxido de sódio, uma base, e eu titular com ácido clorídrico, aí eu tenho uma base forte sendo titulada com um ácido forte. Aí sim, se eu titular uma base forte com um ácido forte, no final o pH vai ser 7, beleza? Mas aqui eu não tenho uma base forte com um ácido forte. Eu tenho esse caso aqui, a gente vai lá para o equilíbrios químicos para complementar o que a gente sabe sobre titulação. A gente tem o cálculo de pH no ponto final, no ponto estequiométrico, ali no final da titulação, no caso de uma base fraca com ácido forte. Se a base é fraca e foi titulada com ácido forte, o pH não vai ser 7. Por quê? O que acontece? Titulei toda a piridina. Esse é o jeito qualitativo. A gente vai fazer aqui primeiro, sem fazer contas. Depois eu vou fazer a conta com você, eu vou pedir paciência. Pensa que é um exercício mais difícil que ele pergunta o valor do pH. Aí a gente faz depois.
você titulou toda a piridina. Titulou toda a piridina, ela virou essa piridina protonada. Então você tem ali na solução, no final, essa piridina protonada. Só que essa piridina protonada, ela veio ali de uma base forte que vai ficar assim e tal? Não. Ela veio de uma base fraca. Então essa piridina protonada, ela vai estabelecer, ela vai criar um equilíbrio químico com a água que está ali. O que vai acontecer? Essa piridina protonada, como ela veio de uma base fraca, ela não vai querer ficar desse jeito de forma nenhuma. Ela vai querer devolver o H+ para a água. Então ela vai devolver o H+ para a água. Quando a substância reage com a água, isso chama hidrólise, tá? Hidrólise não é só quebrar a água, é se você reagir com a água e a água é o solvente, isso já é hidrólise. Aí qualquer coisa que reagir com água e a água é o solvente é hidrólise, tá? E essa daqui é hidrólise ácida. Por quê? Porque essa é uma substância ácida, só para você ter familiaridade com os termos. Então ela veio de uma base fraca. Ela não quer ficar assim, ela vai devolver, vai doar esse H+ para a água, vai doar esse H+ para a água, vai ficar sem o H+, e aí formou o H3O+. Você pode colocar esse equilíbrio de outra forma. Você pode colocar sem nada aqui, e aí a piridina doa esse H+, e aqui só fica H+ sozinho, se você quiser. E aí fica piridina protonada, equilíbrio, piridina desprotonada, sem nada, e aqui em vez de você colocar H3O+, você coloca H+. Só que aí, em vez de só colocar o H+, eu coloquei água para você ver que é a água que está recebendo esse H+, tá? Esse é o jeito melhor, mais correto de representar esse equilíbrio. Mas você poderia pôr piridina protonada, piridina e H+ só. Então o que acontece? No final da titulação, a substância que foi formada, ela vai criar um equilíbrio para voltar para a substância, cadê aqui? Que é uma base fraca. Quando ela faz isso, o que ela está liberando para o meio? H3O+, ou daquele outro jeito que eu te falei, H+. Se quando ela volta para formar a piridina, ela quer ficar assim por quê? Porque a piridina é uma base fraca, ela quer ficar desse jeito. Se ela quer voltar a ficar desse jeito, ela vai liberar mais H+ ainda. Então, se fosse uma base forte com ácido forte, pH é neutro, ia ficar pH 7 no final. Como ela veio de uma base fraca, ela volta a formar essa base fraca, vai ter um equilíbrio. Quando ela voltar a formar essa base fraca, vai ter mais H+ ainda. Como vai ter mais H+ ainda, o pH não vai ser 7, o pH vai ser menor do que 7. Vai ter mais, pH menor do que 7 é um meio ácido. Como o pH fica menor do que 7, veio de uma base fraca. Então, quando você titula uma base fraca com um ácido forte, o pH no final fica menor do que 7. Você pode pensar isso, porque o ácido é forte e a base é fraca, vai predominar o ácido. Mas não é bem por causa disso. É porque o final da titulação, essa substância entra em equilíbrio, forma a base fraca. Se você titular um ácido fraco, agora o contrário, titulei um ácido fraco com uma base forte, aí o meio vai ficar básico no final, vai ficar ligeiramente básico. Beleza? Aí vai ser a alternativa D, marcou e acabou. Difícil, tá? Isso aqui, pouca gente pensa na titulação saindo do pH final, no ponto final ali, diferente de pH 7. Isso só acontece com meio neutro. E se ele pedisse agora exercício nível difícil aí, questão difícil. Ele pedisse para você calcular esse pH no final. Dá para fazer isso? Dá, pessoal. A gente vai montar aqui, uma tabelinha. Então, acabou o exercício. Vamos calcular agora exercício nível avançado. Calcule o pH no ponto final e ele te deu o KB. Como ele te deu o KB, você consegue calcular o pH no ponto final. O que a gente vai fazer? No início, a gente tem 0,3 mol de piridina protonada, porque a gente tinha 0,3 mol de piridina. Quando você terminou de titular, toda aquela piridina está protonada, só para facilitar o entendimento, tá? Não é bem assim, toda está protonada, que ela vai liberando ali aos poucos, no equilíbrio, mas toda a piridina foi protonada, toda a piridina foi protonada. Então, terminou a titulação, você achou a concentração de 0,3. Aí, essa concentração de 0,3 reage com a água e vai formar um pouquinho de piridina desprotonada e um pouquinho de H+. O que a gente faz? A gente monta essa tabelinha de início, reage forma, ou você pode escrever a variação, e... aqui é equilíbrio, peraí. Pronto, corrigi aqui. Então, início, quanto que vai variar e quais vão ser as concentrações no equilíbrio. Então, no início tem 0,3, 0 dessa piridina e 0 de H+, que ela produziu. Aí vai consumir uma quantidade dessa piridina protonada, vai formar uma quantidade da piridina desprotonada e uma quantidade de H+.
Quanto que vai ter no equilíbrio? 0,3 menos x, x e x. O que a gente faz? A gente aplica a constante de equilíbrio. A constante, aí tem um problema, ó. Aqui a gente não tem a constante ácida da piridina protonada liberando H+. A gente tem o Kb. Mas o Kb dá com esse Kb, que é a piridina consumindo H+, por exemplo, na água. Por exemplo, seria o contrário, né? A piridina pegando H+ da água e formando protonada, para lá é o Kb, para a esquerda é o Kb que ele te deu. A gente está trabalhando para a direita, que é o Ka. Com o Kb a gente consegue descobrir o Ka. Vou deixar uma indicação também no final do exercício da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que você tinha que conhecer essa relação entre Kb e Ka, tá bom? Então, o que acontece? Essa piridina protonada, ela é um ácido, né? Porque ela está protonada e está liberando H+. Então, ela tem um Ka, que vai ser a concentração da piridina, que é essa daqui, vezes a concentração de H+, dividido pela concentração da piridina protonada. Aqui eu coloquei o equilíbrio dela, só liberando H+, sem ter essa água aqui, tá? E se tivesse nesse equilíbrio aqui também não ia fazer diferença, porque a água está líquida e ela não entra na constante de equilíbrio. Aí o que a gente faz? A concentração desses dois no equilíbrio é x, dividido pela concentração da piridina no equilíbrio, que é 0,3 menos x. Eu sei o valor de K? Não, mas eu consigo achar por essa relação aqui. Kw, que é a constante da auto-ionização da água, é igual a Ka vezes Kb. O Ka é 10 a menos 14. Desculpa, o Kw é 10 a menos 14. O Ka eu não sei. O Kb ele me deu 1,8 vezes 10 a menos 9. Acho o Ka 0,5 vezes 10 a menos 5. Substituo aqui. Nossa, que difícil. Não, só estou calculando só por nível de curiosidade, tá? X ao quadrado é igual a 0,3 menos x. Esse x ele é muito menor do que o 0,3, então eu estou desprezando. Então fica o Ka, que é esse valor aqui, vezes 0,3. Faço a multiplicação, 0,17 vezes 10 a menos 5. Tiro a raiz. X, que é a concentração da piridina desprotonada e é a concentração de H+, é 1,28 vezes 10 a menos 3. Calculo o pH. pH é menos log dessa concentração de H+, menos log de 1,28 vezes 10 a menos 3, propriedade do log separa, menos log de 1,28 mais log de 10 a menos 3, dá menos 0,1 menos 0,3, dá menos 2,9, menos com menos dá mais. Então, qual é o pH no final dessa titulação, se você tiver 0,3 mol de piridina protonada? 2,9. 2,9 é um pH menor do que 7. Então, seria que fazer todo esse procedimento para calcular. Não precisava, mas eu quis fazer aqui. Se você for um professor, vê se tem algum errinho aqui, porque eu achei muito baixo esse pH e era para, sei lá, dar uns 5, sei lá, pH 5, um pH 6, eu achei 2,9 muito baixo. Se você achar onde que eu errei aqui, deixa um comentário que você me ajuda, tá? Olhei isso aqui uma meia hora, não vi o que eu fiz de besteira aqui para dar um pH tão baixo. pH menor do que 7, mas 2,9 eu achei muito baixo. Talvez tenha sido porque a concentração que ele deu no exercício de 0,3 esteja bem alta ou bem baixa, sei lá, e aí acabou chegando nisso aqui. Mas esse seria o procedimento, tá? 2 indicações aí para você. Aqui, a questão para você visualizar a titulação é uma titulação diferente, que é a retrotitulação, e ainda você vai discutir um pouquinho de diluição. Nessa questão você vai ver uma animação da titulação, tá? E aqui você vai ver essa relação entre constantes de Kw igual a Ka vezes Kb na questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Beleza? Dá uma olhada nessas 2 questões difíceis, tá? As 2 são difíceis, mas vale a pena aí para você acertar tudo e não errar nada em química. Maravilha? Vamos continuar? Vamos para a próxima?